Eu tô atrasada, mas eu já tô vindo. Calma aí, povo. Meu computador pirou o cabeção, eu fiquei entretida com outras coisas. Mas estamos começando. Hoje a gente vai falar sobre pirar o cabeção. O que fazer para parar de pirar o cabeção e comprometer não só a sua vida, a sua felicidade, como o seu casamento. Vamos parar com essa palhaçada. Eu vou te explicar como hoje, na live de agora. Vamos lá. Pare de surtar e salve seu casamento. Estou entrando aqui na live, deixa eu ver se tá tudo certo. A live ali no... Peraí que tá faltando o microfone, gente. Uai, o microfone de vocês. E o microfone? Ai, gente. Vamos parar de pirar o cabeção. Ó, não é que assim, a vida, você fica sempre feliz, você sempre fica maravilhosa. Não sei meu peito dessa vez não, né, gente? Fica sempre feliz, sempre maravilhosa, sempre não irritada. Não é isso não, tá, gente? Mas existe uma grande diferença. Peraí. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre pirar o cabeção. Se você surta na sua casa, perde a cabeça com seus filhos, com seu marido, com você mesma, a gente vai falar sobre isso nessa live de hoje. Pare de, Pare de surtar e salve seu casamento. Nessa live, eu vou entrar em 4 conceitos, tá? 4 conceitos, eu vou olhar aqui pra baixo que eu anotei cada um deles. 4 conceitos. Calma. Um deles veio de um dos livros que eu tô começando a ler, mas eu tô apaixonada. Um cara muito, muito foda na vida, chama Ray Dalio. Não sei como é que fala em português, como é que fala em inglês, não sei. E o livro que chama Princípios, tá? Um outro conceito veio do meu marido, um homem super foda. Um outro conceito veio do Tony Robbins e um outro conceito vem de mim mesmo, tá? Aí, a gente vai falar isso tudo para que você entenda por que você surta, como que você vai lidar com isso e por que isso é tão importante para preservar, melhorar o seu casamento, tá? Gente, vamos compartilhar essa live com as pessoas que vocês amam? Clica aqui no botãozinho, envia para as pessoas. Muita gente não fica avisada da live, né? E aí um material tão bom desse fica perdido. Então chama aí as amigas, conta aqui pra mim que chamou, que compartilhou. Enquanto isso, eu vou tentar entrar aqui pra poder ver os comentários de vocês. Tá. Ó, aqui, a louca. Eu entrei na live através do Seja Mara Global, que é o perfil que eu tenho logado no meu outro computador, porque não tem como entrar na minha própria live, eu acho que não tem, né, no meu próprio perfil. Aí eu olhei aqui, aí apareceu lá, Seja Mara Global acabou de entrar. Aí eu falei, ué, quem que tá entrando com Seja Mara Global, gente? Quem que tá nesse perfil? Será que tem alguém nesse perfil? A louca! O que eu vou falar hoje tá baseado nesse livro aqui, Segundo Eu Começo, meu primeiro livro. Então, pra quem colocou lá na caixinha, né? Eu acabei de comprar o livro rosa. O que eu posso esperar? Me mostra uma live sobre isso. Essa live é sobre isso. Muito sobre isso. Inclusive, deixa eu até pegar ele aqui, que eu vou dar uma coladinha em algumas coisas pra ensinar vocês a parar de pirar o cabeção. E deixa eu falar pra vocês, último dia que a gente tá na promoção do combo, tá? Você pode levar os 3 para casa por R$ 89,90. Último dia, tá? Quando você fizer seu pedido, gente, aí você vai fazer o pedido, vai falar pra si mesmo assim, muito bem, tomei um passo na direção do meu sucesso, da minha realização pessoal, de aprender como ser feliz, como ser leve, vai ser maravilhoso, eu fiz uma decisão maravilhosa. Respira fundo e diga a si mesma, estamos na época de pandemia, correios entram em greve, pode ser que demore até 30 dias para ele chegar, mas ele vai chegar e ele vai mudar minha vida quando ele chegar. E até lá eu vou ser paciente, eu vou ser calma. Eu não vou ficar infernizando a equipe da Luísa para saber onde que tá meu livro. Eu vou confiar no Correio do Brasil que vai chegar. Faz essa oração aí no seu coração
e calma, tá, gente? Porque infelizmente não tá sendo rápido como era antigamente. Não tá enviando dentro de 7 dias úteis, dentro de uma semana. Tá complicado, tá? Mas vocês vão receber, tá? Não fica desesperada, não. Se deu 15 dias, deu 30 dias, você não recebeu, aí você entra em contato com a gente, tá bom? É isso. Priscila tá falando que comprou o rosa. Gente, vamos lá. Então, o que eu quero falar pra vocês hoje? Primeira coisa que eu quero falar, e eu nem sei que ordem que eu vou seguir isso aqui não, peraí. Eu vou falar primeiro que eu aprendi do meu marido. Senhor, meu marido maravilhoso. Meu marido é uma pessoa muito inteligente, tá? Ele é tipo um gênio, assim, ele é muito inteligente. E ele é muito inteligente para lidar com tanto matemática, programação, computador e com a vida também, tá? Ele tem uma visão bem clara, bem leve, bem livre, bem desimpedida, que leva ele a ter uma vida bem tranquila, de bastante sucesso. E isso é muito pautado no que eu vou ensinar pra você aqui agora, que eu vou falar pra você aqui agora. Muitas das coisas, eu diria até praticamente tudo que acontece ao nosso redor, na nossa vida, nos nossos negócios e tudo, e no mundo, tá? Segue um determinado padrão. Então eu lembro ele ensinando matemática para as crianças, ele falava, gente, é só você seguir o padrão, é só você encontrar o padrão. Então ele não decorou a tabuada, tipo eu estudei quando eu estudava matemática, eu decorei a tabuada. Ele falou, não precisa de decorar nada, geralmente as coisas têm um padrão e identificar, quando você identifica esse padrão, é aí que você começa a pensar mais rápido, a ser mais eficiente, a chegar mais longe. Então pensa isso, e quem está anotando, anota. Praticamente tudo ao nosso redor segue um determinado padrão. Então tanto na matemática, quanto na estatística, quanto na economia, quanto na história do universo, na história da humanidade, geralmente segue-se um padrão. Quando você identifica esse padrão, você vai ser capaz de tomar decisões melhores, tá? Tanto lá no seu negócio, na sua vida, no seu negócio, na economia do mundo, nas políticas que são, né, que revolvem a gente, que as pessoas têm que fazer decisões, como no nosso dia a dia. As coisas tendem a seguir um padrão. Bom, esse é o primeiro ponto que você tem que ficar bem claro na sua cabeça. E aí, quando você consegue identificar esse padrão e se preparar para a ação que você vai ter dentro daquela circunstância, dentro daquela situação, é aí que você atinge a leveza, o equilíbrio na vida. Então pensa bem os motivos que você tem surtado ultimamente. E, gente, é muito normal que os seres humanos, que a gente como pessoas, indivíduos, a gente vá vivendo a vida, isso eu tô aprendendo com o Rei Dalio, né? Que é uma constatação que tá no livro dele, não é nem da minha cabeça, não. É muito comum que a gente vá vivendo a vida e agindo com cada situação que nos aparece como se elas fossem únicas. Como se fosse a primeira vez que acontece, sabe? É muito comum que a gente faça isso, a grande maioria de nós faz esse tipo de coisa. Até na liderança de empresas. Então, ontem eu tive uma mentoria com uma CEO e o ponto que ela quer resolver, né? O ponto que ela quer resolver para a vida dela na nossa mentoria é de parar de lidar com os problemas que aparecem dentro da empresa dela como se fosse pela primeira vez. Então, tem que contratar alguém. Como é que é mesmo que contrata? Tem que fazer um criativo, mandar para a equipe de marketing para colocar lá para divulgar que tipo de pessoa que eu quero, o que eu quero nessa pessoa, como é que vai ser a entrevista. Tudo que vai acontecendo, né? A gente tem essa tendência a agir como se fosse pela primeira vez. E a gente vai ser muito mais eficiente se a gente começar a entender os padrões e se preparar para eles. E aí vem esse segundo ponto que eu quero trazer para vocês hoje, que é o que eu aprendi, que eu estou aprendendo com o Rei Dalio, que é a questão de princípios. Eu sempre falo disso aqui para vocês. Eu sempre respondo a caixinha de pergunta levando vocês a entender esse mecanismo, entender essa questão de princípios. E eu nunca tinha parado para pensar o que realmente são princípios. E parou a minha internet. Parou a minha internet no YouTube. Tanto tempo que a internet está funcionando direitinho, o marido do príncipe tinha arrumado, agora ficou parado. Mas tudo bem, vamos continuar com o Instagram. Deixa
eu ver se eu consigo mandar. André, vê se você consegue mandar uma mensagem no chat do YouTube avisando para as pessoas virem pro Instagram. Bom, tá, depois faz a referência dos livros que você faz citação. Tá, o primeiro ponto aqui não é de livro nenhum, né? É da cabeça do meu marido. Não escreveu livro, não tem interesse, não quer compartilhar o conhecimento dele. Então eu pego e compartilho com vocês. Praticamente tudo que acontece ao nosso redor segue um padrão. É necessário identificar o padrão e se preparar para a ação, tá? Tá, beleza. Aí, então, como que a gente vai fazer isso? Então, pro meu marido, que é um gênio, é muito fácil para ele. Rapidinho ele vê o padrão da matemática, ele vê o padrão da economia, o padrão histórico, ele já faz as análises dele e bum, tá? Tudo bem. Só que pra gente, pobres mortais, né, que precisamos de um embasamento, eu vou tirar isso, eu tirei isso, esse conceito do Rei Dalio, que é um livro chamado Princípios, tá? Princípios, ele tem 2 livros sobre princípios, me parece. Um é sobre vida e trabalho, e o outro é sobre economia e finanças, tá? Eu tô lendo o primeiro, que é o de vida e trabalho, tá? Princípios. Aí eu tava falando, né? Tudo que eu respondo aqui pra vocês, que eu passo pra vocês, são baseados em princípios. E eu nunca tinha parado pra pensar o que princípios realmente são. Princípios, aí a descrição vem dele, tá? Abre aspas. É a receita pra agir com situações semelhantes na vida. Então seria um passo a passo, né? Um roteiro pra você agir com coisas que vão acontecer repetidamente. Então, em uma empresa, contratação de funcionários é uma coisa que vai acontecer repetidamente. Então, se todas as vezes que eu tiver que contratar um funcionário, eu tiver que criar o processo, isso demanda muita energia da empresa, demanda muito tempo. Energia da empresa significa dinheiro, né, recursos, e você dificulta o processo. Na sua casa, no seu dia a dia, no seu casamento, é a mesma coisa. Se você tratar tudo que o seu marido faz, tudo que as suas crianças fazem, ou tudo que acontece dentro de você como acontecendo pela primeira vez, você não se prepara para aquilo e é aí que você surta. Tá entendendo o que eu tô falando aqui? Tá percebendo a conexão? Então, quando o seu filho entorna um suco, quando seu marido faz aquela curtida na foto, quando ele não elogia uma coisa que você queria que ele elogiasse, tudo isso, gente, não tá acontecendo pela primeira vez na sua vida. Então pensa no dia de ontem. Teve alguém aí na hora que comecei e falou, ontem eu já surtei, né? O que fez você surtar ontem? Isso que fez você surtar ontem aconteceu pela primeira vez ontem? Pela primeira vez na sua vida? Foi ontem mesmo? Será? Geralmente não. Geralmente o que faz a gente explodir, faz a gente surtar em um dia, já aconteceu diversas outras vezes na nossa vida. Então, você criar essa série de princípios para a sua vida, né, que essa receita de como você vai lidar com as diversas situações da vida, vai diminuir esse senso de surpresa, que é o que faz você pirar o cabeção, né? E você vai saber lidar com as situações. Então, quando eu vejo meu marido agindo, quando eu vejo as pessoas, né, que tem uma série de princípios já estabelecidos, já pensaram no padrão, já estabeleceram esses princípios, é outra forma de lidar com a vida. É uma forma leve, objetiva, clara. É muito raro acontecer uma coisa que é muito diferente. É muito raro, gente, acontecer uma coisa na nossa vida que é muito diferente da norma, que é muito diferente do que geralmente acontece. Então, se a gente se voltar para isso e criar a nossa própria maneira de lidar com essas coisas, que são os nossos princípios, a nossa vida vai ficar muito mais tranquila e a gente vai parar de pirar o cabeção. E eu vou explicar por que isso é importante no seu casamento, tá? Então, surtar é justamente aí o ponto número 3, que é o ponto que vem de mim mesma, tá? Então, ponto número 1, tudo que acontece na nossa vida segue um padrão. Ponto número 2 é o entendimento de princípios. Então, entendendo que tudo acontece, segue um padrão, eu preciso então estar preparada para o que acontece. Através de quê? De princípios, que é a receita para agir com as situações semelhantes na vida, tá? É Rei Dalio, é isso mesmo que eu tô falando. Bom, vamos entender o que é surtar, que é o meu ponto, é o ponto número 3. Surtar, escreve aí, é justamente não estar preparada para o padrão. Então, assim, o que fez você surtar da última vez? O que faz você surtar? E eu tô falando, eu quero que vocês aqui
Pensem em 4 categorias. Primeiro, com seu marido. Segundo, com seus filhos. Terceiro, com você mesma. E quarto, no seu ambiente de trabalho, se você trabalha. Então a gente tem essas 4 categorias de vida que eu tô colocando pra você aqui agora. E em todas elas haverá padrões. E para cada uma delas você precisa estar preparada para essas situações. Então olha só, no seu casamento, quando você surta, o que é que ele fez que te surtou? Que te fez surtar, que te fez perder o controle e gritar e brigar e tudo mais? Faça uma lista dessas coisas. Então eu fico irritada, eu surto quando ele... Faça uma lista do máximo de coisas que você conseguir lembrar. Isso aqui, gente, é a estratégia da vida. Eu tô te ensinando agora a ser estratégica com relação à sua vida. Para você não agir no impulso o tempo inteiro. Então escreveu ali as situações, tá? Agora você vai escrever as situações que te fazem surtar com seus filhos. O que é? É a nota ruim na escola? É o suco que foi entornado? É a mancha que ficou no sofá por causa da macarronada? É o ele não comer? É o ele comer demais? O que é que te faz surtar? Faz essa lista. Tudo aquilo que te tira do eixo. Na sua vida pessoal, no seu relacionamento com você, por que você surta? Na última vez que você perdeu o controle de você mesmo, o que foi que aconteceu? E aí, eu queria que você fosse um pouco mais a fundo do que eu estava de TPM, tá? Tá, eu estava de TPM, mas o que aconteceu naquele momento que me fez surtar porque eu estava de TPM? O que for? Eu quero que a gente seja específica com relação ao que aconteceu. Se você estava deitada, dormindo assim, nada estava acontecendo, nada acontecendo, e de repente você surtou, aí você pode colocar, talvez realmente a TPM. E nesse caso, e eu vou falar daqui a pouco, né, o que você vai fazer com cada um deles, mas no caso da TPM, precisa resolver essa TPM. O que é isso? Vai num médico, toma um fitoterápico, faz uma meditação, faz uma... não sei. Porque se você tá do nada, assim, nada aconteceu e de repente, pum, surtou, aquilo precisa ser resolvido, tá? Não é pra você aprender a viver com isso. E uma coisa eu tava ouvindo, eu tô lendo o livro dele, do Rei Dalio, e eu tava assistindo um vídeo dele, de uma palestra dele hoje, que ele falou, Poxa vida, esqueci o que eu ia falar, gente. Deu aquele negócio que me dá comigo de vez em quando. Esqueci completamente. Nossa! Tá, você tá com TPM, você resolve do nada. Eu tenho que resolver isso aqui, né? Que eu tô à vontade de surtar quando acontece isso. Como que pode? Tô aqui na frente de 102 pessoas e eu não tô lembrando o que eu tinha que falar. 102 pessoas é muita raça de gente. Desculpa, gente. Calma que eu vou achar meu lugar. Que é isso, gente? Tá, vamos voltar na lista. Na hora que eu lembrar, eu falo. Então você tem lá a lista do seu marido, do seu filho, de você mesma. Aí eu falei, eu quero que você vá um pouco mais além do estava de TPM. Então tá, eu tava de TPM. Ignora essa parte e pensa assim, meu marido colocou o lixo pra fora na sacola errada. O meu filho fez, entendeu? Vamos mais a fundo em coisas assim, que são práticas da sua vida, tá? E aí no seu trabalho, o que tá acontecendo no seu trabalho que tá te tirando do eixo, que te tira do rumo, que te faz surtar, tá? Que te faz perder as estribeiras, perder o controle. Bom, com isso tudo, você agora tem na sua frente os padrões. Então tudo isso que você colocar aí no papel, gente, são coisas que acontecem, vão acontecer de novo, vão ser recorrentes na sua vida. O seu filho de 2 anos não vai parar de entornar o suco, tá? Mesmo que você tire o suco da mão dele sempre, ele não pode mais pegar o suco, uma hora ele pega sem querer, ele tá aprendendo a lidar com a vida, ele tá querendo ficar independente, ele tá achando o máximo ele conseguir alcançar lá e pegar aquele suco. Então assim, é uma coisa que vai acontecer. Se o seu marido tem o hábito de postar a foto, de curtir a foto, de seguir fulana, de fazer... Isso aí tudo bem, pode ser uma coisa que não seja agradável, não seja aceitável, mas ele vai fazer, porque tá no controle dele de fazer isso, não é? Então você vai pegar todas essas situações e você vai começar primeiro a entender que você precisa achar uma forma de você agir com relação àquelas coisas. Tá entendendo? Para que você não seja pega de surpresa, sem saber qual que é o plano de ação, o processo que você vai seguir, e aí você exploda. Então essa que é a ideia. E você vai fazer isso baseado em princípios.
Então agora eu volto de novo lá no Rei Dalio explicando a importância de você entender esses padrões e se organizar de forma a você saber o que você vai fazer nessas situações. Assim, uma hora ou outra vai vir uma situação que você não esperava? Sim. Que você não colocou no papel? Óbvio. Só que você vai começar a perceber com a prática dos seus próprios princípios que essas situações, mesmo que não sejam exatamente aquela que você descreveu, elas são muito semelhantes. E aí você vai saber o que fazer. Eu quero entrar, daqui a pouco eu vou entrar, vou falar mais o último ponto que a gente tem de hoje, depois eu vou entrar nos meus princípios para te dar uma ideia, porque essa questão de princípios vai ser muito pessoal, tá? Então o Rei Dalio escreveu um livro lá, colocou o Rei Dalio escreveu o livro dele lá, colocou os princípios dele, tá? Luísa Nunes também fez isso. Então, na verdade, os meus livros, eles são a minha série de princípio. Para quem não sabe, quando eu escrevi meu primeiro livro, a ideia era... eu não sabia como ser feliz, como ser leve, como levar a minha vida, não sabia como é que eu ia chegar o que era importante para minha felicidade. Eu só queria simplesmente ser feliz, né? Ter leveza, ter tranquilidade na vida, não sabia qual seria o processo. Eu fui estudando, fui praticando, fui aplicando, descobri esse processo e eu não queria me esquecer disso. Então, na verdade, o que eu fiz foi exatamente o que o Rei Dalio fala nesse livro. Escrever, e ele fala muito claramente, é para escrever no papel mesmo a sua série de princípios. A sua não precisa virar um livro se você não quiser. Se quiser também pode. Mas os meus acabaram virando, porque eu falei, valeu tanto pra mim, e eu sou tão normal, eu sou tão igual à grande maioria das mulheres, sabe? Vai ser muito difícil achar uma mulher que seja muito diferente de onde eu cresci, de onde eu vim, da minha... Sou uma pessoa, como diz o Rei Dalio, uma pessoa ordinária, uma pessoa normal, uma pessoa, sabe? Não tem uma vida muito diferente de todo mundo. E eu falei, se isso me ajudou tanto, eu vou colocar num livro e vou espalhar isso por aí e ver o que acontece. Porque às vezes as pessoas não pararam para pensar tão a fundo nessas coisas, nessas questões da vida, e eu parei. E eu fui além, eu escrevi no papel. Então, às vezes, pode contribuir para a vida delas. E até no Sejamara, chega num ponto na aula, são 52 aulas do Sejamara, a aula 51 é sobre isso. Na verdade, eu chamo de leis, né? A aula tem o nome de leis, mas é exatamente o princípio. É a minha receita, é o molde que eu vou seguir para lidar com as diversas situações que tem na vida, que a gente encontra pela vida. E os meus princípios estão aqui, no livro rosa. Bom, por que isso vai salvar o seu casamento? Por que eu tô falando sobre princípios numa live em que eu tô falando sobre surtar e sobre salvar o seu casamento? Porque, segundo Tony Robbins, uma das necessidades básicas do ser humano, ele tem 6, ele considera 6. Uma delas é a necessidade de constância, tá? Logo em seguida ele fala que temos a necessidade também de diversificação, de desafio, de coisas diferentes. São necessidades inatas do ser humano. Mas a gente precisa de constância como indivíduo, tá? E isso me leva a te dizer o seguinte, o seu marido tem como necessidade básica na vida constância. É importante pra gente se sentir seguro, se sentir bem e querer estar naquele ambiente, a constância. Então, se você cresceu, por exemplo, com uma pessoa que era muito inconstante, que um dia estava para cima, outro dia estava para baixo, né? Você sabe o que eu tô falando. Como que é importante você saber que você vai encontrar com aquela pessoa, ela vai estar todo dia mais ou menos daquele jeito, sabe? É claro que a gente muda um pouco, mas quando você não sabe o que esperar, é muito... traz um medo, traz uma ansiedade, não é verdade? Então, seu marido, por ser humano, ele tem essa necessidade de constância. E quando você começar a entender os padrões da vida, criar os seus princípios, começar a vivê-los no seu dia a dia, isso vai gerar uma constância no seu lar, uma constância saudável. Não uma coisa monótona, uma coisa chata, mas uma constância saudável. Aí que tá a questão da harmonia do seu lar, de trazer harmonia para o seu lar. Essa constância. O seu filho sabe o que esperar. Ele sabe que quando ele entorna o suco, você não vai gritar, mas quando ele tira uma nota baixa, você vai querer conversar com ele e saber o que está acontecendo. Vai criar essa constância no lar de vocês. E aí você pode me dizer, aqui também tem constância, Luiz, aqui é sempre grito. Mas aí você está tirando
algo básico do ser humano, uma necessidade que nem Tony Robbins escreveu, mas eu tô falando, que é a paz. A gente precisa de um ambiente em paz. Todo mundo precisa disso, todo mundo quer isso, anseia por isso. Então, assim, você vai conseguir criar essa constância dentro da sua casa quando você tiver essa determinação, essa série de princípios. E aí, princípios sendo a receita para você lidar com as diversas situações da vida, é uma coisa que eu sempre falo para vocês, que a minha postura, aquilo que eu faço, não vai mudar dependendo do outro. Entende isso? Então, a velha história que eu sempre conto, para convidar para o aniversário da minha filha, eu vou olhar quem convidou, mas ela não convidou para o aniversário da filha dela, então não vou convidar. Eu faço isso? De jeito nenhum. Porque veja bem, se eu for colocar a minha atitude, a minha ação, o meu processo de ação baseado no que as outras pessoas estão fazendo, tá? Aqui eu tô exagerando a quantidade de decisões que eu preciso tomar. Eu tô aumentando a quantidade de decisões que eu preciso tomar. Então, em cada momento da minha vida, eu vou ter que ver, mas o que ela falou, o que ela fez, o que ela fez ano passado? E será que ela me convidou? Será que não me convidou? Será que fez? Será que não fez? Isso causa um cansaço na nossa mente. Então, a gente acaba colocando a nossa energia, o nosso foco em coisas que não são necessárias e causando esse estresse, esse cansaço na nossa mente. Então, eu determino, né, a minha vida é determinada naquilo que eu quero, nos meus princípios, naquilo que é importante pra mim, e não no que o outro fez ou deixou de fazer. Então, qual que é o meu critério de convidar pessoas para um aniversário? O critério é, eu gosto dessa pessoa, eu gosto de ter ela na minha vida? Sim ou não? Se ela me convidou, se não convidou, se ela é fofoqueira, se não é, se ela fala mal dos outros, se ela não fala, se ela gosta do meu marido, se ela não gosta, nada disso me interessa. Eu tenho um critério só. Eu gosto dela na minha vida? Gente, e essa resposta é muito rápida. Rapidinho você percebe. Se você quiser fazer uma análise mais profunda e ver por que você gosta, por que você não gosta, é outra história. Mas tá percebendo que eu tenho um critério claro, objetivo? Entende? E aí você vai construindo tudo isso baseado naquilo que realmente importa pra você. Naquilo que realmente faz sentido e que vai trazer as coisas mais profundas que você quer na sua vida. Então eu estava conversando ontem com uma mentorada e um dos problemas dela é esse, que ela explode. Ela não me deu exemplos específicos, mas ela tem um filho de 4 e um filho de 2 anos. Então eu já imaginei, né? Por que ela explode tanto com os filhos? Porque são crianças, eles entornam, eles pulam, eles caem, eles não querem comer, eles querem comer demais. É aquela, né? Um monte de coisa diferente. E eu tava falando pra ela, o que realmente é mais importante? E aí eu dei o exemplo do suco que entorna, né? E do suco que entorna no sofá. E aí você pensa, mas o meu sofá novinho, mas é branquinho, mas eu acabei de comprar, mas eu nem acabei de pagar, tá em 12 prestações. E na minha vida, o meu princípio com relação a isso é muito mais importante que o meu filho tenha liberdade, que o meu filho se sinta seguro, que o meu filho sinta que ele pode aprender a ser independente dentro da minha casa, que a minha casa é o lugar para ele testar, para ele errar, para ele cair, porque eu tô ali. Se ele fizer uma cagada, eu tô ali para ajudar. Então, assim, se ele, sei lá, entornar o suco de uma forma e começar a engasgar, eu tô ali para ajudar. Então é dentro da minha casa, é comigo que eu quero que ele pegue o copinho dele e tente. E se aquilo significa que vai dar uma entornação aqui na minha casa, né? Entornação, não, né? Vai entornar ali. O que eu faço? Eu já tenho a minha série de ações preparadas. Eu tenho o meu paninho ali limpo, o spray pronto para espirrar, para tirar a meleca, né? E tudo mais. Eu já sei que é só pegar um paninho, molhar, passar ali, depois passar o spray, passa um paninho seco, acabou. Esse processo, gente, demora 2 minutos, 3 minutos. Não demora muito. Mas onde que eu tô querendo chegar com isso? Eu tô querendo uma criança que pode testar, que está num ambiente que ele pode ser ele mesmo, que ele pode errar, porque a gente tá ali para suportá-lo. Você cria uma criança que não pode errar, que nada pode sair do lugar, onde que ela vai ter o momento de testar? Lá fora, onde eu não tô. E aí, se ela fizer uma cagada, ou ela vai achar que aquela cagada tá correta e vai continuar fazendo aquilo, ou não vai ter ninguém para ajudar, entende? Então, assim, a nossa vida precisa ser baseada nesses princípios que vão além do momento agora. Então, agora seria melhor que eu não gastasse 2 minutos limpando o chão. Mas, pô, o que eu tô perdendo com isso? Sabe?
Então aí, quando você entende os seus princípios, cria a sua série de princípios, começa a aplicá-los na sua vida, você cria esse ambiente de constância, que é o que vai ajudar tremendamente no seu casamento. E aí, para você ter uma ideia dessa questão de quais são os meus princípios, estão todos aqui no meu livro rosa, mas eu vou falar um pouco para vocês, talvez eu vou passar por alguns pontos dele. Eu estabeleci 9 leis básicas na minha vida, que é exatamente o livro, o subcapítulo do livro, 9 leis básicas da vida, e por que segundo eu começo não é uma delas. E dentro dessas 9 leis, eu criei as minhas regras. Então, com aquilo ali, eu tenho uma clareza do que eu vou fazer. É por isso que, quando eu comecei meu Instagram, começo a responder pergunta da caixinha, respondendo vocês. Gente, tudo que eu respondo ali passa pelos meus princípios. Passa pelo filtro dos meus princípios. Sabe? É por isso que chegou num ponto que eu não tenho mais dificuldade de responder, não tenho mais dificuldade de... Tem coisa que eu sei, tem coisa que eu não sei, tem coisa que não tem solução, tem coisa que tem solução. E como que eu defino essas coisas, sabe? Acho que é nesse ponto que eu tô querendo chegar com vocês. Como que eu defino o que eu acho certo, o que eu acho errado, o que tem solução, o que não tem? É baseado nisso daqui, nos princípios que eu criei pra minha vida. E aí eu compartilho eles com você para que você leia e veja, olha, isso faz muito sentido, isso aplica na minha vida, eu vou copiar esse princípio. E aí você começa a colocar aquilo na sua vida. E na medida que você vai vivendo, que você vai vivendo as suas situações, você pode começar a criar os seus próprios princípios e a partir dali vai chegar um ponto que você vai ter uma série de princípios básicos e você vai poder filtrar a sua vida através daqueles princípios. Todas as suas ações, todas as suas falas, todas as suas atitudes... Tudo isso vai seguir aquela série de princípios. Então, o princípio número 1 da minha vida é ser a protagonista. Tivemos uma live sobre isso lá na Semana do Casamento Mara. O que é ser a protagonista? E isso implica que eu não fico numa situação em que eu quero controlar aquilo que não está no meu controle. Eu não fico numa situação em que eu não sou importante. Eu não me coloco em situações que eu tô à espera. Então isso já acabou na minha vida. Exemplo importantíssimo disso, que é um grande motivo de surtamento das mulheres, tá? É você marcar ou uma reunião, ou uma consulta, ou um encontro com suas amigas. Marcou um horário. 9 horas da noite vamos encontrar. Tá. Ou 10 horas da manhã é a nossa reunião, ou o nosso, consulta de médico, tá? Uma pessoa que não é protagonista, olha o que ela faz. Ela confia cegamente que aquela pessoa vai aparecer pontualmente às 10 horas. Então ela se acorda de manhã, toma banho, se prepara, assim, nenhuma dúvida no mundo de que a pessoa vai aparecer. Então ali ela tá achando que ela é a diretora da vida, né? Ela acha que a pessoa vai realmente aparecer, e se não aparecer tem que aparecer, né? E aí ela vai, por exemplo, se ela for no médico, ela chega no médico, ela vai pro médico pensando que 10 horas ela vai ser vista pelo médico. Não passa pela cabeça dela nada de diferente. Aí sabe o que acontece? Ela fica igual uma pastel lá no médico, esperando até 11h30, meio-dia e meia, 1h da tarde, e aí ela surta. E se ela for uma pessoa muito legal, ela ainda esperou esse tempo todo pra surtar, mas geralmente a gente surta bem antes, tá? Mas por que ela surtou naquela hipótese? Porque ela não foi protagonista. Ela pensou que ela podia ser diretora. Já expliquei pra vocês que o cargo de diretora e de roteirista não está nas nossas mãos. Não tem como determinar o que o outro vai fazer, que horas que ele vai aparecer, se ele vai ser atrasado, se ele vai aparecer na hora. Não tem como a gente fazer isso humanamente falando, certo? Ela deixou a cargo assim, né, de achar que era uma outra coisa. O que uma protagonista faz? A protagonista pensa, tem um encontro às 10 horas, mas corre o risco dele atrasar. Então, o que eu vou fazer nesse momento que ele atrasar? Ah, eu leio, eu gosto de ler, levo meu livro comigo. Eu tenho lá no meu calendário o momento da leitura, que é 4h30 da tarde, vamos supor, né? Tô inventando. 4h30 da tarde, meu horário da leitura. Eu levo o livro.
Se ele atrasar e for me atender 2h30, eu já puxei às 4h30, o horário de ler, para esse horário, já li. Ah, mas aí é muito tempo. Tá, o que mais que eu faço que eu posso fazer dentro do escritório? Ah, eu leio, eu checo meus e-mails, eu checo meu WhatsApp, eu gosto de ver o Instagram da Luísa, eu gosto de assistir a live dela. Ah, então eu vou levar meu fone de ouvido. De forma que todas essas coisas que eu gosto de fazer, que já fazem parte naturalmente do meu dia, vão ser colocadas ali naquele momento. Agora eu sou a protagonista dessa vida. Tá vendo como é que eu tô usando os recursos que eu tenho, aquilo que eu já sei que eu gosto de fazer, tô estrategizando, pensando, isso que uma protagonista faz. Por isso que ela se torna a protagonista, a pessoa mais importante do filme. É a pessoa que faz o filme acontecer porque ela estrategizou, ela pensou, ela se melhorou, se aprimorou. É isso. Aí na hora que o médico te atende, ele atende lá com 2 horas de atraso. Faz diferença quase nenhuma na sua vida. A única diferença é que você poderia estar lendo no sofá, e agora você está lendo ali. E você, como uma pessoa adulta, vai entender que isso é importante. Por quê? Porque você precisa daquele médico. Ele é o melhor da cidade, ele é o que você quer. Então vale a pena eu tirar um pouco do meu conforto na hora da minha leitura para que eu tenha esse médico. Esse médico demora mesmo, ele atrasa, ele tem problema. Gente, o mundo não gira ao nosso redor. Mas agora a minha vida segue. E se eu não gostar de atraso, tudo bem, eu procuro um que não tem atraso. Quando eu morava no Brasil não existia isso, então não sei se agora já tem, né? Mas não existia médico que não atrasava. Até porque, olha a situação do médico. Ele tá lá, se ele for um bom médico, né? Às vezes ele é um cirurgião, ele tá fazendo a cirurgia, você não sabe se a cirurgia vai correr bem ou não vai correr. Aí como que ele vai planejar todas as consultas dele, levando em consideração que tudo vai correr, tudo ruim, vai tudo atrasar. Aí não atrasa, como é que ele vai fazer? Entende? Não tem como ser perfeito. Infelizmente não tem. Tem coisas que não tem como. Então assim... se tiver como, você procura um médico que tem como, né? Se isso te incomoda muito. Mas tá entendendo? Então esse é um princípio assim muito forte na minha vida. Não existe momento que eu tô à espera, gente, não existe isso. Eu não tô à espera. Quem tá à espera é a atriz coadjuvante, o extra, né? O extra fica lá esperando no cinema, no filme. A hora que pedirem pra ele aparecer, ele tem que aparecer, né? A protagonista que tá ditando as regras do jogo. Não, esse é um princípio da minha vida. Eu não ajo a não ser como protagonista. Então não tem essa de ficar esperando a minha amiga aparecer, de ficar, não, marquei lá de almoçar, cheguei lá, ela não tá? Na hora já puxei meu livro do Kindle, que eu tenho no meu celular, já tô lendo. Ou tô respondendo por caixinha da pergunta que eu ia responder mais tarde mesmo. Ah, Luiz, se eu ficar com fome ela demorar muito, eu vou lá e peço minha comida. Na hora que ela chegar, desculpa, eu não pude esperar mais, tava com muita fome, porque realmente eu não tinha planejado pra esperar você até 1h da tarde. Pronto, ela vai entender, porque ela tá atrasada. Entende? Então assim, vocês passam muita raiva e surtam muito na vida porque tá contando com o ovo no cu da galinha, porque não tá protagonizando a sua vida. Então esse é princípio número 1, ser protagonista da sua vida. Princípio número 2, ser grata. Mentira. Ter um plano de ação. O ser grata é número 2. Ter um plano de ação. Eu sempre sei onde eu tô indo. Então quando eu falo pra vocês, o que eu tenho no meu calendário ali? Eu tenho a leitura, eu tenho a caixinha de pergunta que eu vou responder. Tudo isso não é coisa aleatória da minha vida. É porque a minha irmã leu, eu vou ler também. Porque... Não. Eu tenho um plano de ação. Eu sei pra onde eu tô indo. Eu sei o que é importante pra mim e quais são os passos que eu vou fazer pra chegar até lá. Então a minha vida, o meu dia, ele é um apanhado desses conjuntos, dessas coisas que eu quero pra minha vida. Então esse é um outro princípio. Então assim, quando vocês dizem, como aprender a dizer não? Meu marido abusa de mim, ele pede pra fazer tudo pra ele. É porque você não tem o princípio do ter um plano de ação. Então assim, a gente não precisa aprender a dizer não pras pessoas, gente. A pessoa que diz não sempre é um saco. A pessoa na empresa, você trabalha numa empresa e tem uma pessoa que sempre a resposta dela automática é não, ela vai ser demitida uma hora ou outra. Meu marido estava até falando outro dia, eu tenho que arrumar um jeito de me livrar dessa mulher, porque ela é uma... ele falou, como é que ele falou? She's a knower. Aí eu falei, knower, do sentido de... Porque tem o verbo know, né, que é conhecer, que é saber. E tem a palavra know, que é o não, né? Aí na hora que ele falou, a knower, não fez sentido na frase pra mim. Eu falei, você quer despedir ela e ela é uma sabichona, né? Uma pessoa que sabe muito? Ele falou, não, ela é uma knower, no sentido de sempre dizer não. A resposta dela automática é não. É uma pessoa que você não quer viver, você não quer lidar. Então não queira ser uma pessoa que quer aprender a falar não para as pessoas. Não. Queira ser uma pessoa que sabe onde você está indo.
Então, assim, eu falo não para as pessoas? Certamente. Por quê? Porque eu sei falar não? Não, porque não tem outro jeito. Eu sei onde eu tô indo, eu sei o que é necessário para chegar lá. Então vai acontecer de algumas pessoas entrarem no meio naquele momento, eu vou ter que dizer não. Então, meu marido quer fazer uma coisa, não posso. Meus filhos querem fazer uma coisa, não, agora não posso. Né? A amiga quer encontrar, hoje eu realmente não posso. Por quê? Porque eu sei onde eu tô indo. Entende? Aí não fica uma coisa, tá vendo como é que a gente tá criando aqui uma vida com princípios? Que você sabe o que você vai fazer e que não vai ter necessidade de surtar com frequência ou, né, eventualmente chegar num ponto de não surtar nunca mais, porque não tem necessidade de surtar, gente. O surtamento é uma resposta para aquilo que você não se preparou. Se eu tô te dizendo, e se você constatar, né, se você pensar um pouquinho, você vai constatar que a vida é uma sequência de padrões, não tem necessidade disso. Você só surta se você não se preparar. Número 3, ser uma pessoa grata. Um princípio que eu tenho, ser uma pessoa grata. O que isso significa? Significa que eu estou constantemente me fazendo lembrar daquilo que eu tenho e que eu sou, que é bom hoje. Então, ao mesmo tempo que eu sei onde eu quero chegar, que eu sei onde eu estou indo, que eu estou sempre indo, eu também sei ficar aqui, eu também sei aproveitar esse momento agora. Então eu sei analisar, olhar o tanto de bom que é a minha casa, que é o meu marido, que são as crianças, que é o meu corpo, que, sabe, o meu trabalho. Eu sei olhar o que está acontecendo de bom agora. Esse é um princípio importantíssimo para não fazer a gente pirar o cabeção e ficar pensando só no amanhã. Princípio número 4. Deixa eu dar uma coladinha aqui que eu não tô lembrando de cabeça mais não. Se eu pensasse porque eu até lembrava. É ver a vida pelo melhor ângulo. O que significa isso? Significa que quando você encara a vida, você pode não saber disso, mas existem várias maneiras de você contar uma mesma história. Então, se você, vamos supor, uma pessoa que teve uma infância, que ela foi abusada, que ela foi martirizada, que ela foi muito pobre, que ela teve muita dificuldade, tá? Essa pessoa pode chegar pra você e falar: nossa, eu fui muito pobre, eu fui abusada, e isso me fez olhar para as pessoas que tinham muito dinheiro e olhar o que elas fizeram pra chegar lá. E eu fui atrás daquilo, sabe? Então assim, eu vivi aquela vida e eu falei: não vou dar isso pros meus filhos, não vou dar isso pro resto da minha vida, eu não vou viver assim. E eu fui atrás de construir uma coisa boa, né? A mesma pessoa pode dizer: ai, Bob, eu fui abusada, eu fui muito pobre, a gente não tinha dinheiro pra nada, a gente bobo, ouvi muita coisa ruim da minha mãe quando eu cresci, sabe? Foi bem ruim minha vida. Aí assim, né? A gente vai empurrando. Tá bom do jeito que tá, a gente vai empurrando, mas assim, tá vendo? Viu as duas pessoas? A mesma vida, gente. Mesma vida. Só que uma usou aquela desgraça pra construir algo maravilhoso, a outra quis continuar na desgraça. Foi uma escolha, gente. Foi uma escolha que elas fizeram. Ah, mas coitada dessa mulher aqui, ela não tinha sabedoria, ela não tinha. Como é que a outra tinha na mesma vida? Como é que aquela ali enxergou que tinha pessoas ao redor dela, que tinha muito dinheiro e que tinha um caminho para chegar lá? E essa aqui se fechou e não quis olhar. Por que isso? Porque ela escolheu, é um ângulo que ela escolheu ver a vida dela. Quando eu descobri isso, gente, mas a minha vida mudou tanto. Porque eu achava que a vida era o que eu tava vendo mesmo, entendeu? Eu achava que essa pessoa aqui, que ficou pobre, que morreu pobre, que ficou abusada, morreu abusada, eu achava que essa era a vida dela, ponto final, não tinha outra escapatória, sabe? Eu achava que eu via na minha frente era verdade absoluta, não verdade, mas eu achava que era realidade, sabe? E aí eu fui ver que não é a realidade, é uma perspectiva, uma visão da realidade. E aí aqui no meu livro eu dou o exemplo da sala de cinema, das opções que você tem, de como que você pode achar o melhor lugar para assistir a sua vida, de qual ângulo que você pode olhar, do que fazer quando você escolhe o melhor ângulo, mas vem as pessoas, né, e mesmo assim avacalham com tudo, né? É você que acha que está no caminho, eu tô seguindo a Luísa Nunes, eu tô ficando melhor, mas a minha mãe, ela é muito negativa. Mas a minha, sabe, eu mostro como resolver esse problema aqui, nessa lei de ver a vida pelo melhor ângulo. O que você está vendo na sua frente é a sua perspectiva da realidade. Não é a realidade, ponto final. Não existe isso. Tá? É uma perspectiva. Então você
Você pode... Qual a perspectiva que é correta de olhar, Luísa? Qual que é a perspectiva que é correta? Não existe isso. Existe a perspectiva que vai te levar para uma vida boa, uma perspectiva que vai deixar você numa vida de merda. Aí, eu tendo essa consciência, e agora eu espero que vocês tenham também, que vocês comecem a pensar assim, se eu posso escolher qualquer uma das duas, as duas são verdadeiras, as suas duas são uma visão da realidade que eu tô vendo aqui na minha frente, eu vou escolher a boa, a que vai me levar para um lugar bom. Aí você pode começar a escolher. É isso. Mas a minha mãe sempre me falou assim, tá, a sua mãe escolheu essa perspectiva. Você já cortou o cordão umbilical, você não precisa agir, pensar, fazer o que a sua mãe faz, pensa, age ou te manda fazer. Você é uma adulta. Você agora tem que tomar as rédeas da sua vida e seguir na sua vida. Se a sua mãe achar isso legal e quiser vir com você, ótimo. Se não, é escolha dela. Você precisa respeitar o livre-arbítrio que ela tem. Ela tem a liberdade de ficar na merda. Nossa, mas que absurdo. Você acha que a pessoa quer ficar na merda? Eu acho. Eu acho que quer. Às vezes ela quer, às vezes ela gosta disso, às vezes ela não vê o que existe outra possibilidade, ela não quer ver outra possibilidade. Ou, mais importante, ela não quer percorrer o caminho para chegar do outro lado. E ela tem o direito de fazer isso, gente. Para de achar que você é a rainha da cocada preta, sabe o caminho melhor e tem que levar todo mundo com você. Você não tem essa obrigação. Já vai ser difícil o suficiente você levar você para esse caminho. Já vai ser bem difícil, não precisa aumentar a sua dificuldade, não. Quem quiser vir com você, que venha. Quem não quiser, é a sua obrigação respeitar a liberdade da pessoa. Princípio número 5, que está começando a parte que é uma das coisas que eu mais gosto, que é não desperdiçar os meus recursos. Então eu me toquei de que a vida é construída diariamente. Então o que você está fazendo hoje está construindo o que você vai ter daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, ou até amanhã mesmo, tá? E eu percebi que para construir a nossa vida a gente precisa de recursos. Recursos esses que estão disponíveis a nós. Então, todos os dias que a gente acorda, que recursos que estão disponíveis pra gente? 24 horas nos foi dada, caiu na nossa conta ali, ó. 24 horas está disponível para você. O que você fará com essas 24 horas? Que mais recurso que está disponível? A sua energia, a sua capacidade de levantar e fazer as coisas. O seu cérebro, a sua capacidade de pensar. O dinheiro que está na sua conta, o dinheiro que está na sua mão, o dinheiro que está disponível para você nesse momento. E uma outra coisa que está disponível para você como recurso são as calorias que você vai ingerir naquele dia, que você vai gastar naquele dia. São 5 recursos básicos que a gente tem na nossa vida: tempo, dinheiro, energia, cérebro, calorias. O que for que você quiser da sua vida vai depender não do tanto que você tem de cada um, mas do que você faz com cada um deles. Então o Bill Gates tem muito mais recurso, dinheiro do que eu, e cérebro também, né? Tá, beleza. Então ele que pega esses recursos dele e construa aquilo que ele quer da vida. Agora eu tenho a quantidade X de dinheiro e de cérebro. Eu preciso pegar isso daqui e construir o que eu quero pra minha vida. Eu também não posso ser idiota de ter a mesma ambição que o Bill Gates. O Bill Gates quer curar doenças na África, ele quer melhorar a qualidade de vida da pessoa da África. E, com dinheiro, com tecnologia, com vacinas, né? Se eu quiser isso também, eu sou uma retardada, uma idiota, né? Eu preciso pensar no que eu tenho agora para construir a minha vida. Então, assim, a gente precisa olhar os recursos que a gente tem para construir nossa vida. E aí, a minha regra é não desperdiçar recursos. Se você começar a simplesmente não desperdiçar os seus recursos, e aqui no livro eu falo sobre o desperdício do tempo, a regra dos 5 minutos, como lidar com as pessoas que ficam atrasando a sua vida, aquela coisa toda, né? Para você não desperdiçar os seus recursos, porque se você começar a utilizar aquilo que você tem, você vai ver que você vai tão mais longe do que você imaginava. Número 6, princípio número 6 da minha vida, é o ter regras. Então, quando eu vi que a gente tinha recursos, que precisava ter um plano de ação, que a gente precisava, organizar isso para chegar onde a gente quer na vida, eu falei, uma das formas que a gente vai fazer isso é ter regras.
E aí, aqui que eu acho que eu conto da parte de como que eu lido com dinheiro, quais são as minhas regras para relacionar com dinheiro, quais são as minhas regras para relacionar com tempo, com caloria. É mesmo, tem tudo isso nesse livro. É tão legal essa parte. As minhas regras para lidar com o meu cérebro e com a minha energia. Bem legal essa parte. Eu tenho que correr. Tá acabando o tempo. E aí vem... Porque não adianta você ter as regras, né? Ai, lindas minhas regras, não desperdício recurso, tá tudo aqui. Mas como que você vai fazer isso ser prático no seu dia a dia? É transformar, fazer das regras os meus hábitos. Então eu explico como que o hábito se forma e como que eu peguei cada uma das minhas regras e criei hábitos para que elas se formassem. Para que eu não saísse das minhas regras. Porque eventualmente as minhas regras me fariam não desperdiçar o meu recurso, que é o que me faz chegar onde eu quero chegar. Aí, regra número 8, ser leve e feliz. Aqui eu falo sobre a importância de entender que nem tudo precisa ser mudado, nem tudo precisa ser perfeito, e tem coisa que precisa ser mudada, mas não precisa ser agora. É onde eu falo dessa urgência que a gente tem de fazer as coisas que não é necessária. A minha lei número 9 é ter um coach, que é a última, né? Ter um coach, ou seja, ter uma pessoa me apoiando, me mostrando, me ajudando o caminho para o próximo nível. Isso é importantíssimo a gente ter. E se você não tem uma amiga, um amigo, um pai, uma pessoa próxima a você, seu marido, seus filhos, ou uma coisa assim, que pode te ajudar que pode ser o seu coach, que pode, né, ter essa função meio que informal de coach, que você busca ajuda profissional. Porque a sua vida pode ficar empacada por muito tempo, simplesmente porque você não tem esse princípio de buscar ajuda quando necessário. E aí eu termino o livro com o meu teste da felicidade. Bom, gente, em resumo da ópera. Surtar é justamente não estar preparada para lidar com os padrões que estão ao nosso redor. A nossa vida, praticamente tudo que acontece ao nosso redor, segue um padrão. Para lidar com esses padrões, crie os seus princípios. Por quê? Porque uma das necessidades básicas do ser humano é a constância. Isso é extremamente importante, extremamente atraente do ponto de vista de um relacionamento duradouro. Então, o seu marido, o seu casamento vai ter um potencial de ser mais duradouro, de ser mais leve, de ser mais gostoso de ser vivido, se você tiver essa constância dentro dele, tá? E essa constância vem através dos seus princípios. E eu falei pra vocês hoje todos os meus princípios, de uma forma bem, né, geral, bem direta. Gente, é isso, eu tenho uma mentoria agora às 11 horas da manhã. Nos Estados Unidos é normal ter um coach. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, que é o seguinte. Essa palavra coach vem muito do termo de coach de futebol, de basquete, né, de esporte. Então é muito comum. Eu sei que até um termo que ficou bem popularizado negativamente no Brasil, né, porque muita gente virou life coach, aquela coisa toda. Mas coach é um termo é professor, tá? E eu não acho que o life coach, né, é mais comum aqui nos Estados Unidos. Eu acho que é a mesma coisa. Eu lido com as pessoas, com as minhas amigas e tudo mais. As pessoas têm o mesmo bloqueio, a mesma dificuldade que eu vejo que tem no Brasil. Eu não vejo que tem muita diferença nisso. Mas tem a diferença dessa palavra coach, ser uma palavra boa aqui, né? Então aqui quando você fala que é um coach de uma escola, é uma coisa bonita, uma coisa humanitária, uma coisa, sabe, muito boa, muito positiva. Então tem realmente essa diferença aí. A Fran tá falando, meu livro chegou ontem e já não queria mais parar de ler. Que bom! Você comprou quando, então? Será que já tinha comprado? Acho que já tinha comprado antes, né? Antes da promoção? Antes de eu lançar o livro 3? Ou você já recebeu o amarelo? Conta pra gente. Já recebeu o amarelo? Deixa eu ver a resposta dela e vou desligar, gente, que eu tenho que ir mesmo. Tenho 5 minutos pra fazer xixi, tomar uma água. E voltar, que hoje é pauleira, tá? Hoje é reunião atrás de reunião, é mentoria atrás de mentoria. Tô tentando desmarcar umas mentorias aí de tarde, pra poder sair de bar com meu marido. Comprou na promoção e já chegou. Ai, que bom, então às vezes vai chegar mais rápido, gente. Depende do lugar que você mora, tá? Tem alguns lugares no Brasil que demora mais. Então eu espero que funcione pra todo mundo. Gente, é isso. Muito obrigada. Eu vejo vocês amanhã. Chegou o combo. Ai, que delícia, que bom.
Ah lá, a Rê também recebeu o dela ontem. Então às vezes tá chegando pra vocês, gente. Que bom. Fico muito feliz. Obrigada, beijo.